Olá, pessoal! Eu sou Paloma Gugel, sou integrante do grupo LATIX, Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde, um projeto da Universidade Federal de Campina Grande. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de aminoácidos, peptídeos e proteínas. Para estudarmos aminoácidos, peptídeos e proteínas, é importante estudarmos também a relação do pH com estas moléculas. O que é o pH? O pH refere a quantidade de prótons de hidrogênio de um determinado meio. É uma escala logarítmica inversamente proporcional à concentração de hidrogênio. Para facilitar o entendimento, eu trouxe essa fórmula que reflete que o pH é igual a log de 1 sobre a concentração de prótons de hidrogênio. Ou seja, quanto maior a concentração de prótons de hidrogênio em uma determinada solução, menor será o pH. Quanto maior o pH, menor a concentração de hidrogênio em uma determinada solução. Essa escala aqui reflete o que eu acabei de dizer. A concentração de hidrogênios em uma determinada solução e o seu valor de pH. Interessante salientar também que o pH é uma escala logarítmica, ou seja, uma simples mudança de uma unidade de pH de uma solução em relação à outra, que refere que a quantidade de hidrogênios desta solução será 10 vezes maior que a primeira, não apenas uma unidade. Essa formulazinha aqui, pH mais pOH igual a 14, ajuda você a calcular o pH de uma determinada solução sabendo o pH e vice-versa. Se eu souber o pH, eu vou calcular o valor do pOH daquela determinada solução. Aqui para vocês, o pH de alguns fluidos aquosos, como por exemplo o sangue humano, que tem um pH de 7,4, o café um pH de 5 e o suco de limão um pH de 2. O pH é tão importante para vocês terem ideia que, no caso do coma diabético, uma simples alteração do pH de 7,4 para 6,9 faz com que a pessoa entre em coma, porque vai haver uma desestruturação das estruturas das proteínas sanguíneas, fazendo com que a pessoa entre em coma. Então, a equação de Henderson-Hasbeck descreve que o pH é uma função de uma constante, pK, que é específica para cada par ácido-base conjugado, e de variáveis, que são as concentrações da base e do ácido de uma determinada solução. Por exemplo, se eu tenho uma solução que possui uma concentração de base igual à concentração de ácido, o quociente dessa fração será igual a 1. Log de 1 é igual a 0. Assim, o pK nesta situação será igual ao valor de pH. Então, se eu tenho uma solução em que 50% das moléculas estão na forma de base e 50% na forma de ácido, eu vou ter o pK daquela solução, daquele grupo. Por exemplo, esse par ácido-base conjugado, do ácido acético e do acetato, num valor de pH 4,8, possui metade das moléculas na forma protonada e metade na forma desprotonada. Só que nem todas as carboxilas possuem o mesmo valor de pK. Por exemplo, a carboxila da glicina, um pH de 2,34, dissocia seu hidrogênio para o meio. Por que isso acontece? Porque a amina, como tem uma carga positiva aqui, no restante dessa estrutura molecular, tende a repelir esse hidrogênio da carboxila, fazendo com que a carboxila da glicina perca seu próton de hidrogênio para o meio em um pH menor do que o da carboxila do ácido acético. Então, relembrando lá da última aula, os aminoácidos são em número de 20 e possuem 5 grupos. Vale salientar que cada um deles possui pelo menos 2 grupos dissociáveis, que são a carboxila e a amina. Além disso, alguns possuem grupos R que são dissociáveis, mas não são todos. Esta tabela traz os valores de pKs dos grupos dissociáveis dos aminoácidos. Por convenção, o pK1 refere-se sempre ao grupamento alfa-carboxila dos aminoácidos. O pK2 refere-se sempre ao grupamento alfa-amino dos aminoácidos. Já o pKr está relacionado com o grupo radical quando o mesmo for dissociável. Observemos agora a curva de titulação da glicina, que mostra diferentes estados de ionização da molécula à medida que o pH varia.
Por exemplo, a glicina, quando colocada em um pH muito baixo, com alta concentração de hidrogênio, possui toda a sua molécula protonada, tanto a amina como a carboxila. À medida que eu vou adicionando hidroxilas equivalentes neste meio, eu vou aumentando o pH desta solução, até chegar a uma zona, essa rosa, que nós chamamos de zona de tamponamento. O que é essa zona? É uma resistência da variação do pH neste valor aqui. Ela consiste de uma unidade acima de 2,34 e aproximadamente uma unidade abaixo de 2,34. Nesse momento do pK1, 2,34, metade das carboxilas da glicina vão estar na forma protonada e metade das carboxilas da glicina vão estar na forma desprotonada. Depois de passar essa zona de tamponamento, é encontrado outro ponto de resistência, que é o pK2 do grupamento alfamino. Neste momento, pK2, metade do grupamento alfamino da glicina vão estar protonados e metade vão estar desprotonados, até que chega ao final da curva de titulação, à medida que o pH é aumentado de maneira suficiente. Neste valor de pH, 2,34, este aminoácido tem uma resistência a variações de pH. Outra questão importante é o PI. O que é o PI? É o ponto isoelétrico em que a carga líquida da molécula será igual a zero. É um valor de pH em que a carga líquida da molécula deste aminoácido é igual a zero. Como que eu faço para calcular o PI? No caso da glicina, basta realizar a média aritmética do pK1 e do pK2, que seria 2,34 mais 9,6 dividido por 2. Seria igual a 5,97. Nesses dois valores de pK, nós temos a metade das moléculas em que a carga líquida é igual a zero. Calculando a média aritmética desses dois valores, eu vou encontrar o valor de pH em que todas as moléculas possuem a carga líquida igual a zero. Para aminoácidos que possuem grupos R dissociáveis, nós teremos uma zona de tamponamento a mais um ponto de inflexão na curva de titulação e 4 estados de ionização diferentes. A ligação peptídica é uma reação de desidratação que acontece através da perda do equivalente a uma molécula de água. É uma reação de condensação. Como ela ocorre? A hidroxila da carboxila do primeiro aminoácido reage com o hidrogênio da amina do segundo aminoácido, perdendo o equivalente a uma molécula de água, formando assim uma função amida, C-O-NH. Bem, nós podemos ter diversos tipos de peptídeos, um dipeptídeo com 2 aminoácidos, tripeptídeo, pentapeptídeo com 5. Por convenção, na bioquímica, nós sempre escrevemos a estrutura dos peptídeos começando da extremidade amino-terminal e terminando na extremidade carboxi-terminal. Perceba aqui no arcabouço peptídico o resquício das ligações peptídicas, a formação da função amida, C-ONH. Interessante salientar também que o que nós temos depois de uma formação de uma ligação peptídica são resíduos de aminoácidos. Por quê? Porque houve a perda do equivalente a uma molécula de água. Então, depois que se forma a ligação peptídica, o que nós iremos encontrar nos peptídeos e nas proteínas são resíduos de aminoácidos. Os grupos funcionais dos peptídeos que são ionizáveis podem agir como tampões biológicos, tanto em peptídeos como em proteínas. O que difere um peptídeo de uma proteína? De acordo com o Lehninger, proteínas são macromoléculas que possuem um peso molecular acima de 10.000. Já peptídeos possuem um peso molecular menor que isso. Eu trouxe para vocês aqui o peso molecular e o número de resíduos de aminoácidos de algumas proteínas. Observe que nem sempre o número de cadeias polipeptídicas está relacionado com o número de resíduos de aminoácidos. Por exemplo, a glutamina sintetase possui o número de resíduos de aminoácidos de 5.628 e o número de cadeias polipeptídicas de 12. Já a titina possui o número de resíduos de 26.926 e uma cadeia polipeptídica. O que nós podemos perceber com isso? Que não existe uma relação direta entre o número de resíduos de aminoácidos
e o número de subunidades de uma proteína. O que torna uma proteína diferente da outra? O número de resíduos de aminoácidos que a compõem, a composição ou frequência, a sequência desses aminoácidos nas proteínas e o número de subunidades que ela possui. Aqui um exemplo para vocês de duas proteínas, o citocromo C e o quimiotripsinogênio, da frequência em que os aminoácidos aparecem nessas duas proteínas. Por exemplo, a alanina aparece em número de 6 resíduos no citocromo C e no quimiotripsinogênio em número de 22. E aí vocês podem ver aqui a frequência dos demais aminoácidos constituintes dessas duas proteínas. Nós podemos ter dois tipos de proteínas, as proteínas simples e as proteínas conjugadas. As proteínas simples são aquelas que são formadas apenas por resíduos de aminoácidos. Já as proteínas conjugadas possuem outro grupo que não resíduos de aminoácidos. Por exemplo, as lipoproteínas, que possuem lipídios, como o grupo prostético. Um exemplo, a lipoproteína do sangue. Glicoproteínas, que possuem carboidratos, como o grupo prostéticos, como as imunoglobulinas e os demais anticorpos. As fosfoproteínas, que possuem grupos fosfatos, como o grupo prostético. Um exemplo, a caseína do leite. Hemoproteína possuem grupos M, como a hemoglobina. Flavoproteínas possuem nucleotídeos de flavina, como por exemplo a succinato desidrogenase. E metaloproteínas, que possuem diversos metais, como grupos prostéticos. Um exemplo, a ferritina, a calmodulina, exemplos dessas proteínas que possuem metais, como o grupo prostético. Por fim, veremos agora os níveis de estrutura proteica. Existem 4 níveis: estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária diz respeito à sequência dos aminoácidos que constituem aquela proteína. A estrutura secundária refere aos arranjos recorrentes na estrutura polipeptídica. A estrutura terciária refere à estrutura tridimensional daquela proteína no espaço, e a estrutura quaternária acontece quando 2 ou mais subunidades se organizam para constituir a proteína como um todo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, curta nossa fanpage no Facebook, o link estará aqui na descrição. Muito obrigada e até a próxima!